Os objetivos da aula de hoje. O primeiro é compreender os requisitos de usuários, de sistemas funcionais, não funcionais e de domínio, em descrever as tarefas básicas da engenharia de requisitos. É isso aí. Vamos começar contextualizando. Então, no próximo slide, nós temos que os requisitos de software tratam as questões básicas para se conhecer a fundo o modelo de negócio do qual o seu produto fará parte. Bom, então estamos vendo de análise de requisitos, né, engenharia de requisitos ou requisitos de software, são sinônimos aí se vocês encontrarem nesses livros, tá? Já estou adiantando. Então, qual que é a ideia de análise de especificação de requisitos? Bom, a gente vai precisar começar a conhecer o domínio, né? Quem são os clientes dos nossos clientes? Qual é a estrutura? Né? O que o nosso software vai auxiliar? Que os requisitos de um sistema são descrições dos serviços que serão fornecidos pelo sistema e refletem as necessidades dos clientes. Então, beleza. Qual que é a ideia aí? Que serviços são esses? Que funcionalidades vão ter aí o sistema? Então, basicamente, quando a gente fala de requisitos de software, nós vamos observar as necessidades. O que aquele software tem que ter? Isso aí, Teresa. A definição, pessoal, acompanha aí. Consiste no processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições que devem estar presentes no software. E também, esse requisito de software, essa fase, é conhecida como engenharia de requisitos. Se a gente pegar aí, descobrir, analisar, são etapas e são utilizadas técnicas, verificando que o requisito de software, a ideia de requisitos, de engenharia de requisitos, ela está presente em todos os modelos conhecidos. Vocês lembram da aula 2 que a gente mencionou? Nós citamos lá na nossa aula 2 que existem tarefas, existem atividades comuns em todos os modelos. Bom, a qualidade do produto de software, bem como a satisfação do cliente, dependem de uma completa e consistente especificação de requisitos. Bom, claro, e por que isso é importante? Porque que eu tenho aí a qualidade, a satisfação do cliente vai estar dependendo de uma especificação de requisitos completa e consistente. Imagina aí, fiz o sistema, onde eu só falei lá para o engenheiro de requisitos que eu precisava só de um relatório mensal. E depois que tem um produto pronto, aí eu vou precisar aí de um relatório quinzenal, um relatório semanal. Bom, o que vai acontecer? O usuário vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque aquela ferramenta, aquele software, não atende às necessidades. Tá? O consistente tem que ser realmente aquilo que ele precisa. Não pode haver inconsistência aí nesses requisitos. E mesmo se houver, vai ter uma solução para isso. Aí a gente vai ver nessa aula ainda. Tá? Temos mais um slide que mostra justamente que a ideia central dos requisitos é definir o que deve ser construído. Então, pessoal, estamos aí, ó, imagina, definindo, utilizando um modelo de processo de software, em que, como o Alex comentou, todos os modelos vai ter essa análise de requisitos, sendo que cada modelo vai dar uma ênfase determinada, de acordo com as características do modelo. Bom, mas é a ideia central, porque não é hora em pensar em biblioteca, IDE de Java ou de qualquer outra linguagem, não é hora de pensar em classe, método, não é hora de pensar em programação. É hora de se pensar o quê? O que esse software vai ter? Certo, pessoal. Continuando aí o que a Teresa mencionou, os requisitos aí de software, quanto mais tarde os problemas de requisitos forem detectados, aí mais, no caso do desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, maior será o custo para corrigir todo o nosso software. Tá, nós temos aí as classificações dos requisitos, sendo eles requisitos funcionais, não funcionais e de domínio. Mas para que serve tudo isso? Ah, pessoal, é aí que está. Essas classificações auxiliam na descrição de cada uma das tarefas, auxiliam na organização de todo o processo de desenvolvimento de software, o que vai, no caso, fazer com que vocês possam aí administrar melhor os recursos que vocês vão ter durante o processo
de desenvolvimento. Mas a gente pode conhecer melhor eles, não é mesmo, Tereza? Vamos dar uma observada nisso? Beleza, então vamos começar com os requisitos funcionais, que são as declarações de serviços que o sistema deve fornecer, como deve reagir a entradas específicas e se comportar em determinadas situações. Então, esse é até mais fácil, inicialmente, né? Porque nós vamos conhecer os outros tipos de requisitos, mas que esses requisitos funcionais é aquilo que a gente pode observar, por exemplo, numa aplicação, né, financeira aí. Vamos pensar no home bank. Então, eu posso ter o sacar, o transferir, o consultar saldo e assim por diante. Se a gente observar os requisitos não funcionais, quem sabe são tão importantes ou mais do que os requisitos funcionais que você acabou de mencionar. Vamos observar lá na nossa lâmina? Aí, pessoal, os requisitos funcionais consistem aí em restrições sobre serviços ou funções que serão oferecidas aí pelo sistema. Elas especificam, aí tem algumas palavrinhas mágicas para vocês saberem diferenciar quais são, quando é um requisito não funcional. Por exemplo, um requisito funcional irá especificar o desempenho. Uma função terá que ser executada em tanto tempo com tal recurso, tá ok? Outros detalhes aí vocês podem ver, vamos dizer assim, aspectos que determinam o requisito de software são a proteção, como está no slide. Além disso, a disponibilidade, estar a qualquer momento disponível, sistema web, vamos dizer, é um sistema que deve estar presente a qualquer momento para um diretor da empresa tomar uma decisão. Vamos prosseguir então aí com a nossa aula, né, Teresa? Isso. Na sequência, Alex, nós temos mais um requisito, que são os requisitos de domínio. São requisitos provenientes do domínio da aplicação do sistema e refletem as características e as restrições desse domínio. Bom, pessoal, quando a gente fala em requisitos de domínio, nós estamos podendo falar tanto de requisitos funcionais quanto não funcionais. Bom, quando a gente fala também de requisitos de domínio, geralmente os engenheiros de software têm uma certa dificuldade em identificar. Por quê? Bom, primeiro porque geralmente é um domínio diferente, é um domínio que eles não estão ali habituados a conviver com aqueles vocabulários. Temos ainda na sequência os requisitos tanto de usuário quanto sistemas. Bem, o que vem ser cada um deles? Os requisitos de usuário é basicamente aquilo que o usuário diz que precisa, que é uma necessidade e sabe justificar o porquê. Não adianta, por exemplo, dizer, eu preciso de um relatório, mas ele tem que justificar a necessidade desse relatório. Aí sim nós podemos dizer que esse é um requisito do usuário. Bom, e do sistema? Do sistema num aspecto mais global. Então, por exemplo, se eu tiver como requisito de usuário acessar uma aplicação, o usuário precisa realmente acessar uma aplicação. É um requisito, é uma necessidade dele. Bom, e do sistema, como ficaria? Do sistema, por exemplo, ele pode fazer o gerenciamento de acessos da aplicação. É estilo um log. Quais são esses problemas? Observem aí. O primeiro é a falta de clareza. A falta de clareza é um aspecto ligado à comunicação. Outro problema, se vocês analisarem, é a confusão de requisitos. É não saber identificar quais os requisitos vão estar presentes dentro da aplicação. Então, isso pode se tornar confuso dependendo do domínio da aplicação. E o nosso outro problema que é citado aí é a fusão de requisitos, ou seja, um requisito pode fazer parte de diversas áreas, mas será que é necessário que eu faça ele diversas vezes, que ele esteja diversas vezes presente durante a análise? Ou será que é importante que eu junte esses processos que são semelhantes para tornar a minha aplicação mais rápida, ou seja, o meu processo mais limpo e mais transparente? E agora indo para as tarefas da ER, ou Engenharia de Requisitos. Então a ER trabalha para organizar e construir um software com qualidade, atendendo às requisições do cliente. Então temos algumas tarefas da especificação de requisitos. Primeiro aí que vocês estão vendo é a concepção. Então vamos observar aí em que consiste essa concepção. Estabelece o entendimento do problema com uma solução e a efetividade da comunicação e colaboração entre cliente
e servidor. E isso, a próxima tarefa é levantamento. Perguntas aos usuários sobre quais os objetivos e o que precisa ser fornecido dentro das necessidades do dia a dia. Certo, nós temos a elaboração, que enfoca o desenvolvimento de um modelo técnico refinado das funções, características e restrições dos nossos softwares, pessoal. Isso, já elaborou? Na próxima tarefa é a negociação. Então, clientes, usuários e outros interessados são solicitados a ordenar os requisitos e depois discutir os conflitos de prioridade. Bom, já levantei, já elaborei quais são os requisitos, estamos aí na fase de negociação. Podem existir conflitos de requisitos? Podem sim. Eu posso ter aí alguns usuários que dizem que eu preciso de tal relatório. E outro pessoal de um outro setor da organização, outro tipo de relatório, ou ele é um pouco diferente, não vê tanta necessidade.